Olá pessoal do Colégio Ética, vamos lá, terceiro ano. Então é o seguinte, nós estamos com a nossa segunda lista aqui e nós vamos ver esse exercício aqui que fala o seguinte: explicite o domínio das funções reais definidas a seguir, tá? Na verdade é o seguinte, gente, quando ele fala assim para você dizer, né, explicitar, dizer qual que é o domínio dessa função A, por exemplo, aqui, quais são os valores que você consegue calcular. Quais os valores de x que você pode jogar aqui e você consegue calcular esta, esta função. Então nós sempre temos que tomar cuidado com algumas coisas aqui, que é isso aqui, por exemplo. Vou colocar aqui no canto. Qualquer coisa sobre x, você tem que lembrar sempre o seguinte: o que acontece com esse cara de baixo numa fração? Numa fração, esse cara aqui tem que ser diferente de zero. Outra coisa também que devemos tomar cuidado é quando nós temos uma raiz quadrada, ou par, na verdade, que aqui for par, tá? Índice par pode ser raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta e assim por diante. Sempre que essa aqui for par, no caso aqui nós temos raízes quadradas, ó, o que está aqui dentro, na verdade, também tem que ser não negativo, ou seja, o x tem que ser maior ou igual a zero, ok? Então, partindo disso, então, vamos tratar dessa primeira função aqui, ó, que é a função f de x igual a 1 sobre x menos 6. Então, nós temos que ter em mente o seguinte, gente, questão A. O que tem que acontecer? O que não pode acontecer nessa função, por ser uma fração, a parte de baixo tem que ser diferente de zero, tá? Ou seja, x menos 6 tem que ser diferente de zero. Isolando o x aqui, eu vou ter que x tem que ser diferente de 6, ok? Ok. Na questão B, eu vou ter o seguinte: x sobre x ao quadrado menos 9, essa é a cara da função. Então a mesma coisa, é uma fração. Então eu tenho, isso aqui me leva ao seguinte: a parte de baixo não pode ser zero. X ao quadrado menos 9 tem que ser diferente de zero. Daí resolvendo isso aqui, você vai ter que x ao quadrado tem que ser diferente de 9. X então tem que ser diferente de, não vamos esquecer que a raiz de 9 é positiva ou negativa. X tem que ser diferente de mais 3 ou menos 3. Né? Afinal de contas, se for 3 positivo, 3 ao quadrado menos 9 dá zero. E se for menos 3 ao quadrado também dá 9, 9 menos 9 dá zero. Então, o domínio dessa função, na verdade, até que acabei esquecendo de falar na primeira, o domínio dessa função aqui seria quem então, hein, gente? Ó, essa aqui, o domínio dessa função vai ser quem? Vai ser o conjunto dos reais, pode ser qualquer número real, menos o 6, tá? Esse é o domínio dessa função. Neste caso aqui, o domínio dessa função aqui também vai ser, o domínio de f vai ser os reais também, porém, menos 3 e menos, menos 3, ok? Ou seja, o domínio dos reais deve ser diferente de 3 ou menos 3. Ok? Bom, quando eu coloco menos aqui, que na verdade eu estou falando que pode ser todos reais, menos esse cara, menos o 3 e menos o menos 3. Tá? Acho que ficou claro, né? Pois bem, letra C. A função agora é 1 sobre x quadrado menos 4x menos 5.
E de novo, é uma fração, então a parte de baixo não pode ser zero. Se eu partir disso, então eu vou ter x ao quadrado menos 4x menos 5 tem que ser diferente de zero. Gente, só que para que isso aconteça, na verdade, pode ver que eu caí numa função de segundo grau, numa equação de segundo grau. Então, para resolvê-la, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrevê-la como uma equação de segundo grau, fazendo x ao quadrado menos 4x menos 5 igual a zero. Pode usar qualquer método para resolver, pode ser Bhaskara, por exemplo, né? Daí nós vamos chegar à conclusão que as raízes dessa equação aqui seria x' igual a 5 e x2' igual a menos 1, tá? Então, isso quer dizer assim, né? Se x for 5, essa função dá zero, e se x for menos 1, essa função também dá zero. Então, na mesma ideia, o domínio dessa função seria quem? O domínio dessa função f também vai ser igual aos reais menos, eu posso colocar assim, ó, o 5 e o menos 1. Inclusive fica mais interessante e mais correto, né? Todos os reais menos menos o conjunto que tem o número 5 e o menos 1. Ok? Vou dar uma limpadinha na tela para fazer os outros três aí. Bom, então agora, aqui na letra D, nós vamos ter o quê? Vou pegar o lápis aqui. Na letra D, nós vamos ter essa função aqui, raiz, f de x é raiz quadrada de 5 menos x. Então, gente, o que acontece aqui? 5 menos x, raiz quadrada. Letra D. E aqui eu vou cair neste caso aqui, que se o índice é par da raiz, o cara de dentro tem que ser maior ou igual a zero, porque nós não conseguimos calcular dentro dos números reais, obviamente, né? Uma raiz que é de índice par que lá dentro seja negativo, radicando seja negativo. Então, isso aqui vai ter que fazer assim, ó, 5 menos x tem que ser maior ou igual a zero. E resolvendo essa equação, vou ter que menos x maior ou igual a menos 5. Daí vou multiplicar por menos 1. E aqui temos que ter sempre aquele cuidado, né? Aqui vai ficar positivo, aqui vai ficar positivo. Só que quando eu multiplico por menos 1, esse sinal aqui tem que mudar de lado, ele tem que inverter. Então, no caso aqui, o domínio vai ser qualquer real, desde que ele seja menor ou igual a 5. Ok? Domínio dessa função. Então, aqui o domínio dessa função vai ser, domínio de f vai ser o conjunto dos números reais. Podemos, na verdade, correto escrever isso aqui seria assim, x pertence aos reais, tal que x seja menor ou igual a 5. Esta é a escrita correta, ok? Vamos para a próxima. Na letra E, aqui nós temos, então, o mesmo caso. Olha, na verdade não é o mesmo caso não, né? Porque a função agora é 1 sobre raiz quadrada de 8 menos x, ok? E daí nós temos o seguinte. Aqui eu tenho que 8 menos x, por causa da raiz quadrada tem que ser maior ou igual a zero. No entanto, por fazer parte de baixo da fração, ela não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Então, na verdade, eu vou ter que tratar isso aqui como sendo apenas maior do que zero, tá? Então vai ficar 8 menos x maior do que zero. Não pode ser igual porque embaixo da fração não pode ser zero. E tratando aqui vai ter menos x maior que menos 8. Multiplicamos por menos 1 e vamos ter que x, invertendo o sinal, menor que 8. Então o domínio dessa função f aqui, domínio de f vai ser x pertence aos reais
tal que x seja menor do que 8. Perfeito? Ótimo. E finalmente na letra F eu tenho, lá em cima, gente, lá em cima não tem problema nenhum quanto à fração, só que tem quanto à raiz, né? Então eu tenho lá x menos 2 menos 2 dentro da raiz sobre x menos 3, tá? Então aqui vai acontecer o seguinte, a parte de baixo aqui tem que ser diferente de zero, ou seja, x menos 3 tem que ser diferente de zero. Para que isso aconteça, x tem que ser diferente de 3. Porém, na parte de cima eu vou ter que x menos 2 tem que ser maior ou igual a zero. Então x tem que ser maior ou igual a 2, ok? Então, o domínio dessa função aqui vai ser o seguinte. Domínio de f vai ser x pertence aos reais, tal que x seja maior ou igual a 2 e x diferente de 3 por causa dessa condição aqui. Ok? Então vamos para a próxima questão. Ok, então está aqui a questão 2 que fala o seguinte. Seja a função f, né, de d em r, tem alguma coisa errada aqui, né? Ah, tá, perfeito. Desculpa. Seja a função f em que o domínio é o conjunto D está aqui, e que leva para R, ou seja, domínio é esse conjunto, contra domínio são conjunto dos números reais, dada por f de x igual a 2x mais 1. Então ele pede o conjunto imagem. Ok, então vamos lembrar do seguinte, né? A imagem, o conjunto imagem é aquele conjunto que apresenta os resultados dessa conta aqui, vamos dizer, tá? Então, nada mais a fazer aqui do que aplicar esses elementos do domínio dentro da função. Domínio conjunto D contra domínios reais. E a imagem vai ser obtida, então, assim. Primeiro, vamos calcular f de menos 2. Menos 2 vai ser igual a 2 vezes menos 2 mais 1. Que vai ser igual a menos 4 mais 1, que é igual a menos 3. Tá? Da mesma forma, f de menos 1 vai ser igual a 2 vezes menos 1 mais 1, que vai ser igual a menos 2 mais 1 menos 1. Tá? F de 0, vamos lá. F de 0, então, vai ser 2 vezes 0 mais 1, que vai dar 0 mais 1, que é igual a 1. Finalmente, f de 2, que vai ser 2 vezes o 2 mais 1, que vai dar 4 mais 1, igual a 5. Então, nós aplicamos todo o domínio da função aqui, tá? Todos os elementos do domínio. E com isso chegamos à conclusão que a imagem de f de x aí vai ser o conjunto com os números de menos 3, menos 1, 1 e 5. Então, lembrando, esse é o domínio, este é o contradomínio. O contradomínio são todos os números reais, tá? Mas a imagem são os resultados quando você aplica, né, os elementos do domínio, tá? Aplica na função, então essa é a imagem do conjunto x, ok? Vamos para a próxima. Bom, a questão 3 está aqui. A função f é definida de R asterisco, cuidado aqui, tá, gente? R asterisco é o conjunto dos reais sem o zero, né?
leva o elemento de r asterisco para o r, tá? A função dada por f de x igual x ao quadrado mais 1 sobre x, tá? Qual o valor da função de, então, f de 3 mais f de 1/3? Bom, aqui cabe comentar o seguinte. O domínio dessa função é r asterisco, ou seja, qualquer real menos o zero, justamente porque aqui embaixo nós temos um x, tá vendo? E daí, lembrando da questão 1, qual o domínio dessa função? Aqui embaixo não pode ser zero, ou seja, qualquer real desde que o x seja diferente de zero. Perfeito. Então aqui ficou fácil essa questão, né, gente? Essa questão, calcular f de 3 vai ser f de 3 vai ser calculado como 3 ao quadrado mais 1 sobre 3, que vai dar 9 mais 1 sobre 3, ou seja, 10/3. E eu tenho que f de 1/3 vai ficar como, então? Vai ficar 1/3 ao quadrado, então vou ter que colocar um parênteses aqui para levar todo mundo ao quadrado, mais 1 sobre 1/3, que vai ser igual, elevar uma fração ao quadrado, eleva de cima, vai dar 1, embaixo vai dar 9, 1/9 mais 1, dividido por 1/3, que vai ser igual, então, lá em cima eu vou ter que resolver aquela soma de fração, e o MMC vai dar 9. Tratando, o pessoal às vezes confunde, né? Vocês confundem, então trata como se fosse só essa conta aqui, ó, fazendo só isso. MMC 9 aqui é como se fosse sobre 1, né? Então MMC dá 9, 9 dividido por 9 dá 1, uma vez o 1. 9 dividido por 1 dá 9, vezes 1, 9. E embaixo continua 1/3. Então isso aqui vai dar, lá em cima, 10/9. Isso aqui. E embaixo, 1/3. E eu sei que tem gente que se confunde um pouquinho com isso aqui também. Você que já consegue fazer direto, pode fazer direto, né? Mas quem confunde um pouco, gente, pode escrever dessa maneira aqui, ó. 10/9 dividido por 1/3 é a mesma coisa. Como é que é uma divisão de fração? Tem gente que multiplica cruzado, e tem gente que costuma fazer transforma em multiplicação e inverte segundo o cara. Tanto faz multiplicar cruzado, vai ficar 10 vezes 3, 9 vezes 1. Aqui é a mesma coisa, ó. 10 vezes 3, 30. E 9 vezes 1, 9. Tá? Então agora, juntando, né? F de 3 mais F de 1/3 vai ficar 10/3, que é o F de 3, mais F de 1/3, que vai dar 30/9. E resolvendo isso aqui, o MMC vai dar 9, né? 9 dividido por 3, 3 vezes 10, 30. 9 por 9 dá 1, uma vez 30, 30. Então vai dar 60 nonos. Daí só temos que nos lembrar do que? De sempre que possível simplificar. 60 é múltiplo de 3, então posso dividir por 3, assim como 9, tá? Vai dar 20 terços. Tá ok? Não consigo mais seguir com a simplificação. Então este é o resultado final dessa equaçãozinha aqui, ok? Então até a próxima. E para a próxima questão, gente, as outras duas estão faltando ali. Por questão de tamanho de vídeo, eu vou fazer um outro vídeo, tá? Então fique atento aí.